Abra sua Bíblia comigo em 1 João, no capítulo 4. Eu quero ler com vocês um texto que, acredito eu, você que tem um pouquinho de igreja, você já deve ter ouvido falar desse texto, se não, o ouvirá hoje. Mas diz assim, em 1 João, capítulo 4, o verso 18, diz assim: No amor não há medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Amém. Paizinho, nós pedimos que Tu esteja ministrando, Senhor, aos nossos corações, e que Tu seja o nosso mestre nessa noite, em nome de Jesus. Espírito Santo, fala conosco e continua tocando as nossas vidas, assim como Tu vieste de forma tão preciosa em meio à adoração. Assim como a Tua presença estava tão tangível enquanto adorávamos. Senhor, continua ministrando as nossas vidas, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, cara, esse é um texto muito interessante, porque ele diz o seguinte: no amor não tem medo. E quando a gente pensa no amor e medo, e aí ele diz logo depois, porque o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Ou seja, João, possivelmente o evangelista João, ele faz um paradoxo, ele traz um antagonismo do amor, o medo. Eu não sei vocês, cara, mas para mim, esse texto, ele teria mais conexão se ele tivesse dizendo algo mais ou menos assim: na perfeita coragem, lança fora todo medo, ou no perfeito amor, lança fora todo ódio, porque o contrário do amor seria o ódio, o contrário do medo seria a coragem. Então, o que um é de oposto ao outro, me parece que não faz sentido quando João diz que o contrário do amor, o que está na outra ponta do amor é o medo. Então, ou eu estou no medo, ou eu estou no amor. Para mim, num primeiro momento, não faz sentido. Teria que ter, se o medo está lá, lá tinha que estar a coragem. Ou se lá está o amor, lá tinha que estar o ódio. E não é o que João fala. João, ele traz o medo e ele traz o amor. Quando nós falamos de amor, nós pensamos em amor, e a ideia é que amor tenham vários tipos e várias expressões de amor, como, por exemplo, o amor do marido e da esposa, eu espero, e que tenha, né, seja cheio, mas o marido do pai com os filhos, do amigo, o amor de irmão, o amor de colega. Amor, ele é expresso de diferentes formas. Que amor é esse que João está falando? Quando ele diz que no amor não há medo e que o perfeito amor lança fora o medo, que amor é esse que ele está falando? A sequência do verso ele diz: o perfeito amor lança fora todo medo. Ele diz que amor é esse. Não é qualquer amor, é o amor perfeito. Agora, amor perfeito só existe num lugar. Amor de pai para os filhos, a gente encontra. Amor de cônjuge, a gente encontra. Amor de amigo, de colega, de irmão, a gente encontra em vários lugares. Perfeito amor, só num lugar. Você só vai encontrar perfeito amor em uma pessoa, em Deus. A Bíblia não só diz que Deus ama, porque se Deus amasse é uma coisa, mas a Bíblia diz que Deus é amor. Deus, na sua essência, é amor. Ele, em si, é o perfeito amor. Portanto, quando João diz que o perfeito amor lança fora o medo, a quem ele se refere deste lugar é uma pessoa, é Deus. E ele diz, este lugar, este perfeito amor, ele faz um antagonismo com o medo. Quando eu estou aqui, eu não estou em medo, eu estou distante do medo. Também é verdade que se eu estou no medo, eu estou distante do perfeito amor. Medo é um negócio que às vezes ele está na nossa vida
travestido de outras formas. A gente, às vezes, lê o medo como uma insegurança, às vezes a gente lê o medo como uma dúvida. Não sei se eu devo de fazer, mas lá no fundo a gente tem medo. Medo de errar, medo de escolher, medo de tomar um passo, medo de avançar, medo de perder, medo do que será o amanhã, medo de como será no futuro. A nossa vida, ela está rodeada de medo e todos nós temos. Alguns mais, outros menos. A pessoa mais corajosa do mundo, que eu não sei quem é, mas a pessoa mais corajosa do mundo, até ela tem medo. Porque medo é algo que está inerente a nós, todos nós temos medo. A questão é o que nós fazemos com ele. De uma certa forma, medo não é ruim. Não é ruim a gente sentir medo. Medo é tipo como a dor. Quando a gente sente dor, não é bom. A dor é ruim, mas a dor é um sinal saudável de que algo está errado no nosso corpo. Porque se nós não sentíssemos dor, nós poderíamos morrer e não nos daríamos conta que estaríamos morrendo. Então a dor, ela sinaliza, existe algo de errado. Por mais dolorida que seja a dor, por mais ruim que seja sentir a dor é um sinal que nos mantém vivos. Medo é mais ou menos a mesma coisa. Um pouco de medo, cara, ele é salutar. Por exemplo, talvez você tenha medo de ser assaltado. Todo mundo tem, né? De ser assaltado. Então, quando você sai de noite, cara, você não sai caminhando que nem um boca aberta por aí. Você vai estar atento, você vai olhar, você vai sair de noite, se o carro está no escuro, você vai olhar se está chegando alguém, se tem alguém caminhando, já fica meio aqui, qual que é, né? Você fica atento, porque, cara, o medo me mantém alerta. Se eu tenho medo de atravessar a rua, eu vou olhar dos dois lados. Ter certeza de que eu vou conseguir atravessar essa rua. Se eu tenho medo na direção, se eu me sinto inseguro na direção para fazer uma ultrapassagem, eu vou ter certeza que eu fazendo essa ultrapassagem naquele momento, daquela forma, vai ser seguro para eu chegar lá. Um pouco de medo, ele é salutar, ele te mantém vivo, ele te mantém alerta. O problema é quando o medo te paralisa. O problema é quando o medo faz com que, com medo de ser assaltado, você não saia de casa. Com medo de atravessar a rua, você fique parado. Com medo de fazer uma ultrapassagem, você não consiga dirigir. O medo te paralisa. O medo, ele te mantém dentro de um redemoinho, aonde tudo ao teu redor faz muito sentido para você continuar ali, naquele lugar. Só que o que João aqui está dizendo é que, à medida que eu caminho naquela direção, eu começo a deixar este lugar. E este lugar aqui, que antes era enorme, ele passa a se apequenar à medida que eu caminho em direção ao perfeito amor. De novo, não tem problema sentir medo. A questão é o que eu faço com isso que eu estou sentindo. Eu gosto demais de uma história de um rei chamado Josafá, 2 Crônicas, capítulo 20. Ali conta que o rei estava em casa e, de repente, chega um dos seus servos e diz: "Ô rei, nós estamos com um problema", e é um BOzão do caramba. Porque a nossa cidade, ela foi sitiada pelo exército inimigo. E eles são muito numerosos. E a probabilidade de eles perderem aquela guerra era muito grande. Porque uma vez que uma cidade ela é sitiada, você tem recursos para viver dentro daquela fortaleza, por um período limitado. A não ser que você consiga ter túneis subterrâneos, que você saia em algum outro lugar, que o exército não venha perceber que você sai para buscar água e comida. Se você está preso dentro daquelas 4 paredes, enquanto você tem comida e água, você está bem. A hora que acaba, já era. Então, a probabilidade de, quando uma fortaleza era sitiada por muito tempo, seja por meses, e às vezes ficavam sitiadas por meses, a probabilidade de perder aquela guerra, simplesmente porque não teria o que comer, ou o que beber, era muito grande. Josafá se dá conta que talvez tudo aquilo que ele construiu na vida dele, os sonhos de ser um rei, que cuidasse do seu povo, de poder, a sua carreira profissional, a sua aposentadoria. Às vezes não é nem só isso, às vezes é a sua reputação, a sua história, o que ele pensava para os seus filhos. De repente, aquilo tudo é ameaçado por uma tempestade que aparece na vida dele do nada. De repente, do nada, de um dia para o outro,
a vida dele, que estava numa direção, aparentemente soa que vai ruir. E Josafá vai orar. E ele vai ao templo e começa a orar. E a Bíblia diz que ele inicia a oração dizendo assim, escute isso: Senhor, estou com medo. Porque nós temos medo. O medo faz parte da vida da gente. Quando nós não sabemos como vai ser amanhã, é natural que nós venhamos a temer. É natural. É natural que diante de uma tempestade forte, diante de uma provação forte, nós venhamos a ter medo. É natural. É tão natural que a Bíblia, por diversas vezes, ela diz, não temais. Porque o medo faz parte da minha vida e da sua vida. Josafá chega diante de Deus e diz, Senhor, estou com medo. Mas a próxima frase muda a história de Josafá. Ele diz, mas os meus olhos estão no Senhor. Eu posso estar com medo, eu posso não saber o que fazer, eu posso não saber qual é o próximo passo, mas Senhor, os meus olhos estão em Ti. Eu estou buscando resposta naquele que pode me ajudar. A resposta do céu, depois de 3 dias de Josafá adorando, depois de 3 dias de Josafá buscando a face do Senhor, sendo vulnerável diante de Deus e dizendo, Senhor, eu não sei como vai ser o dia de amanhã, mas independente de como seja o dia de amanhã, se eu perder o meu reinado, se eu perder a minha casa, se eu perder a minha família, ou se eu conseguir sair dessa, os meus olhos estão em Ti. Ele sai daquele momento e a história nos conta que a resposta do céu para ele foi, Josafá, essa guerra agora não é mais tua, ela é minha. Deus assume essa guerra. Todo o exército inimigo, ele entra em confusão, e ao invés do exército de Israel, de Josafá, sair para pelejar, levantar uma espada para guerrear, aqueles homens que estavam ali preparados para possivelmente ter que entrar em guerra, eles saem somente para recolher despojos. Saem para recolher o que todo o exército inimigo que cercava pelos 4 lados a cidade, saiu correndo e deixou de herança a Israel. Eu gosto demais de uma expressão, de uma fala do Bill Johnson, que é um pregador americano, ele se referindo àquela experiência de Jesus no barco, quando a tempestade bate, a chuva vem, as ondas sobem, começam a bater no barco e o barco ameaça ir a pique, Jesus está dormindo, que a propósito é uma excelente base bíblica para a gente dormir em dia de chuva. Mas Jesus está dormindo naquele dia e a tempestade batendo, cara, aí os discípulos acordam Jesus e diz, Senhor Jesus, tu não te preocupa, cara, como é que tu está dormindo? E nós aqui, o barco está para afundar e tu dormindo. Eles acordam Jesus, Jesus levanta, acalma a tempestade, dá voz ao vento que se acalme, o mar que cesse, e volta à bonança. E ele repreende os discípulos. Bill Johnson, ele diz o seguinte, que você só tem autoridade sobre a tempestade cuja qual você tem condições de dormir nela. Quando a tempestade da sua vida tira o teu sono, você perde também a autoridade de dar voz de comando àquela realidade. Quando a situação que você está inserido te tira daquele lugar de conforto, de confiança, e você está aqui embriagado pelo medo, embriagado pela circunstância, embriagado pelo vento, pelo tamanho da onda, por tudo aquilo que você está vivendo, quando você está aqui embriagado, você perde a capacidade de dar voz de comando. E quando a Bíblia diz, não temas, e você passa a temer, você passa a acreditar naquela realidade que está sendo muito viva dentro de você, ainda que não seja a realidade que Deus disse para você. Eu gosto demais desse texto de Timóteo, quando Paulo chama Timóteo e diz assim, Timóteo, olha só, tu recebeu muita palavra profética, tu já recebeu muita direção do céu sobre a tua vida. Paulo diz assim, por estas palavras combatas o bom combate. Ou seja, o que Paulo está dizendo a Timóteo é, não interessa as circunstâncias, não interessa se ao teu redor as coisas estão sendo diferentes, lute pela palavra que um dia o céu disse para você que aconteceria. É por essa palavra que você vai pelejar, é por essa palavra que você vai crer. Todas as vezes que eu creio nessa mentira
que eu estou vivendo, por mais real que ela seja, eu dou autoridade ao pai da mentira, para me manter neste lugar. E eu acabo de novo, embriagado por esse medo. Eu acabo imerso dentro desse medo. E não estou minimizando o teu problema. Eu não estou aqui colocando o teu problema como se ele não fosse nada, porque eu não estou no teu sapato, eu não estou vivendo o que você está experimentando. O que eu estou querendo dizer para você é, independente do tamanho do seu problema, independente do quão grande seja o teu problema, quando você começa a dar passos em direção ao perfeito amor, em direção àquele que é o Deus, você começa a se distanciar daquela realidade. E à medida que você caminha nessa direção, o pouco que você fizer, você começa a ver que aquele gigante que antes ali estava, ele começa a se apequenar. Nós vemos isso em Davi. Davi era um menino que adorava a Deus. Ele era um menino, um adolescente, que pegava a sua harpa e cantava, e nas suas canções ele dizia: ao Senhor pertence o céu, Salmo 24, ao Senhor pertence o céu, a terra e tudo que nela há, o mundo e os que nele habitam, fundou-a sobre os mares, sobre as correntes a estabeleceu, quem subirá ao monte do Senhor, quem habitará no seu santo lugar? Ele começa a declarar as grandezas de Deus, e de que tudo pertence ao Senhor. Nesse lugar de adoração, ele conhece um Deus que é grande, ele vai para a guerra, e lá tem um gigante. Enquanto todos veem um gigante guerreiro, Davi, que tinha saído daquele lugar de medo e tinha caminhado em direção ao perfeito amor, ele olha para aquele cara e diz: quem és tu, incircunciso filisteu, que se levanta contra o Deus vivo? Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Enquanto todos que aqui estavam embriagados pelo medo enxergavam um gigante guerreiro, Davi, mais próximo do perfeito amor, conseguia olhar aquela realidade de uma perspectiva diferente. O meu anseio, o meu desejo para você hoje é que, por mais que nós estejamos, e todos nós temos as nossas dificuldades, que nós estejamos talvez vivendo uma realidade daqui sem conseguir enxergar, que nós venhamos a começar a dar passos, ainda que pequenos, mas o pouco que nós caminharmos para cá, nós já nos distanciamos dessa realidade. Eu não estou dizendo que você vai ter resposta ao seu problema, porque Deus não está prometendo isso para você. Agora, quando você sai dali e começa a caminhar para cá, você vai encontrar alguém em quem confiar. Você vai ter alguém que vai estar contigo. E neste lugar, no perfeito amor, você não tem mais medo. Porque não importa o que venha a acontecer. Não importa, como Josafá, se eu vou vencer essa guerra ou se eu vou perder tudo. Eu quero só uma coisa: os meus olhos estão no Senhor. E sabe de uma coisa? Quando nós estamos aqui, nessa realidade, para você que gosta de matemática, vai uma fórmula matemática. Oração é inversamente proporcional à reclamação. Se você é uma pessoa que reclama bastante, provavelmente você está distante daquele lugar. Se você que está aqui e vive reclamando na sua vida, cara, das coisas que você vive, do porquê você vive, do jeito que você vive, da miséria que você está passando, das dificuldades, de o porquê, Deus, e você vive reclamando, é porque provavelmente você está distante daquele lugar. À medida que você caminha para aquele lugar, você começa, de novo, não necessariamente resolver o teu problema, mas você encontra alguém para confiar. Você sabe, cara, Ele está no controle. Como vai ser? Eu não sei. Mas existe uma coisa que eu posso confiar: é no amor e na bondade do meu Deus. Se existe algo que eu posso derramar a minha vida, é no amor e na bondade de Deus. O texto, ele segue, ele diz, na parte B do versículo, ele diz: o medo produz tormento. E às vezes estamos atormentados por causa do medo. E cara, se eu identifico isso na minha vida, eu preciso dar passos, cara. Eu preciso caminhar em direção ao perfeito amor. E o final do verso, ele diz: aquele que teme, aquele que tem medo, não é aperfeiçoado no amor. Claro, porque eu fico lá, preso lá. Para eu ser aperfeiçoado no amor, eu preciso dar passos para cá.
Eu não sei se vocês têm essa sensação, talvez só eu, mas às vezes parece que a gente está mais para cá, às vezes parece que a gente está mais para lá. E a vida da gente fica, em alguns momentos, a gente parece que a gente titubeia, cara. Às vezes eu me sinto um pouco mais para lá, mas às vezes eu me sinto um pouco mais para cá. Eu não sei onde você está se sentindo hoje, mas independente de onde você estiver, se eu puder encorajar você a começar a dar passos para cá. A ser intencional e dizer, Senhor, eu quero caminhar mais próximo ao perfeito amor. Me ajuda a dar passos para o lado de cá. E eu encontrar esse lugar onde eu me sinto seguro. Talvez ainda não tenha respostas. Eu ainda não tenha chegado no final. Mas eu preciso encontrar o lugar onde eu tenha confiança. Aonde o medo se vai. Porque no perfeito amor lança fora todo medo. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos. E comece a se conectar com o teu Pai. Que nós possamos caminhar em direção ao perfeito amor. Talvez hoje você esteja submerso. E talvez possa sentir-se sucumbindo ao medo. Sucumbindo à tempestade. O tamanho da onda, a força da chuva, a quantidade do exército inimigo, que parece que não tem fim. Cara, nessa hora é a hora que a gente precisa tomar uma decisão. De chegar diante do Senhor e dizer assim, Senhor, eu estou com medo. Eu reconheço que eu estou com medo. Eu reconheço que eu não sei como é que vai ser. Sim, Senhor, eu reconheço que eu estou inseguro, mas os meus olhos estão em Ti. Eu busco em Ti a resposta. Eu quero poder estar orando com você. O louvor vai estar ministrando uma canção. E se você quiser, nós queremos estar orando junto com você. Dando as mãos, né, como corpo de Cristo. Intercedendo uns pelos outros. E ajudando você a dar passos em direção ao perfeito amor. Se você quiser receber oração, sai do seu lugar. Vamos achar um canto aqui na frente. Nós vamos estar orando uns pelos outros. Nós temos uma equipe de líderes que vai poder estar junto com você, orando com você nessa noite em nome de Jesus. Aleluia! Glória ao Rei, hoje para sempre, hoje para sempre. Eu cantarei ao Deus de amor, seguro estou em Ti. Aleluia! E não há medo que prevalecerá. O teu amor venceu, o teu amor venceu. E se o dia mal vier sobre mim, eu cantarei
você, eu cantarei pra você. E não há medo que prevalecerá. Aleluia. Tu venceu, o teu amor venceu. E se eu te amar vier sobre mim, Eu cantarei pra você, eu cantarei pra você. Senhor, eu oro nessa noite. Eu coloco cada um dos teus filhos diante de ti. Senhor, crendo de que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós. Queremos, Senhor, de que tu és poderoso para mudar a nossa história, para mudar, Senhor, a nossa realidade. E aqui, Senhor, nós colocamos os teus filhos diante de ti. Senhor, nessa noite, nós não nos permitiremos ser embriagados pelo medo. Nós não nos permitiremos ser envoltos pela tempestade, pelas circunstâncias. Nessa noite nós escolhemos dar passos em direção ao perfeito amor, naquele lugar de confiança, aonde todo medo se vai, aonde nós sabemos que somos acolhidos, aonde nós enxergamos o futuro, sabemos que existe esperança, sabemos que existe resposta. É de lá, Senhor, que nós levantamos os nossos olhos. Sim, Senhor, reconhecemos que temos medo, mas os nossos olhos estão em Ti. Estamos aqui para dizer que os nossos olhos estão em Ti. Que a resposta vem do céu, que a resposta vem do alto. É de lá que esperamos, é de lá que esperamos a resposta. Crendo, Senhor, de que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Confiamos em Ti, Jesus. Confiamos em Ti, Jesus. Aleluia. É nele que confiamos. É no Teu amor que confiamos. Podemos confiar, Senhor, no Teu amor. Confiamos no Teu amor. Aleluia. Pois Teu
perdoa. Nos perdoa das vezes que nos embriagamos com o medo. Nos perdoa, Senhor, que às vezes nos assustamos com o tamanho da tempestade. Nos perdoa, Senhor, das vezes que a água bateu forte e tivemos medo, Senhor, que o nosso barco viesse a pique. Perdoa-nos, Senhor, porque nós já somos testemunhas vivas de que Tu és um Deus que vem ao nosso encontro. Já tivemos, Senhor, ao longo da nossa vida tantas respostas. Já vimos a Tua mão vindo ao nosso encontro tantas vezes. Perdoa-nos, Senhor, por acreditarmos que talvez neste momento isso não aconteceria. Levantamos os nossos olhos aos céus, dizendo e reconhecendo: sim, Senhor, mais uma vez nós temos medo, mas nós confiamos em Ti, confiamos no Teu amor, confiamos na Tua bondade, confiamos no Teu cuidado para as nossas vidas, confiamos, Senhor, de que Tu és bom, confiamos na Tua soberania, confiamos em Ti. A nossa vida, Senhor, está nas Tuas mãos. E mais uma vez dizemos como Josafá: os nossos olhos estão em Ti. Levantamos os nossos olhos nessa noite aos céus. Os nossos olhos estão em Ti. Eu cantarei pra você, eu cantarei